Tudo bom, colegas síndicos? Sejam todos bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Nós estamos aqui com o Rangel Vargas, da Benedete Vargas. Síndico profissionais, isso mesmo. O Rangel é um colega nosso aqui da região de Florianópolis. Eu trouxe ele para esse podcast para a gente conversar um pouquinho sobre a função de síndico. Esse novo projeto que nós temos aqui, ele tem a intenção de nós trazermos sempre um colega para que possa relatar e dar esse depoimento do bom exercício da função de síndico. Rangel, tudo certo? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Estou bem contente de estar aqui. Eu que agradeço. O Rangel é um baita parceiro já em várias ocasiões. Ele esteve presente, já tive oportunidade de entrevistá-lo. Inclusive, ele participou do curso de Assembleias Gerais, né, no meu primeiro curso. E no meu vídeo de depoimento ele aparece lá dando o seu testemunho. Rangel, conta um pouquinho da sua história. Vamos falar um pouquinho de como surgiu a função de síndico na tua vida, como ela se tornou uma profissão e depois aquelas ramificações dentro da função que surgiram com o tempo. Tu veio a ser presidente da Associação de Síndicos de Santa Catarina e hoje tu está na Corte de Mediação também de Florianópolis e Santa Catarina. Catarinense. Então vamos evoluir, vamos começar. Como é que surgiu a função de síndico na tua vida? Bom, ontem a gente estava conversando com um grupo de amigos síndicos e eu até estava falando para eles que o síndico é aquele cara que... Síndico, a síndica, né? São aquelas pessoas que na adolescência ou na infância foram líderes de classe, foram coroinhas da igreja, aquele que a professora perguntava quem é que vai lá pegar giz para mim, quem é que vai apagar o quadro, era aquela pessoa que sempre se dispunha a estar na frente, a estar puxando responsabilidade para si, né? E eu comecei como síndico desse jeito. Isso foi em 2008, quando o empreendimento que eu ainda moro foi entregue pela construtora e aquela famosa pergunta, quem deseja se candidatar a síndico? E mais uma vez eu me coloquei à disposição. Foi um voluntariado, então? Foi um voluntariado, com certeza, foi um voluntariado. Era o primeiro síndico do condomínio, né, que estava sendo eleito naquela ocasião. E de lá para cá eu vim me apaixonando pela atividade, que é muito bacana, é uma atividade que todos os dias a gente tem um desafio novo, tem as complicações, tem os momentos que a gente pensa assim, puxa, né, que pressão que eu estou sofrendo, porque realmente a gente se coloca numa posição de puxar a responsabilidade, são muitas famílias que estão sempre dependendo da gente, os sonhos das pessoas, é o sonho da casa própria, é o sonho do investimento para aquele que compra um imóvel para investir, e a gente está administrando aquele empreendimento, administrando os lares, não dentro dos lares, é claro, mas administrando de certa forma os lares dessas famílias, né? Então foi desse jeito que eu comecei como síndico. Final de 2013 eu planejei para que no início de 2014 eu começasse a me dedicar na atividade, eu trabalhava num outro ramo. Qual era o ramo que tu trabalhava? Eu trabalhava em uma vidraçaria, na administração de uma vidraçaria. Eu tinha vindo do varejo, trabalhei muitos anos no varejo, área de supermercados, fui convidado por um colega para trabalhar na empresa dele, para ajudá-lo a administrar a empresa, mas sempre nutrindo aquele sonho de trabalhar exclusivamente como síndico, isso desde que eu aprendi a atividade, né? Quando tu começou a atuar na função de síndico, tu já viu que existia uma possibilidade de virar de ter uma carreira profissional nessa função? Isso, logo depois que eu assumi, vim conhecer o que era, conheci outros síndicos, até síndicos chamados orgânicos, até que eu vi que tinha o primeiro síndico aqui no Abraão, existia um síndico profissional, não sei se hoje em dia ainda atua, mas eu observei aquele cidadão e disse, poxa, que bacana, existe essa possibilidade de trabalhar com isso, e fui desenvolvendo, fui aprendendo, e quando eu me senti em condição de me apresentar como um síndico externo a um outro condomínio, e eu assim fiz. E vem dando certo, vem dando muito certo, cada vez a gente aprende mais, cada dia fica melhor a atividade até, né? E onde é que estava o elo perdido? Onde é que foi... Onde é que virou a chave do síndico orgânico para um síndico profissional? Foi quando eu
descobri que existia essa possibilidade de trabalhar profissionalmente. E como é que tu começou? Tu fez qual foi o processo que tu passou? Eu conversei até na empresa que eu trabalhava, fiz uma migração foi até rápida, mais rápida do que eu imaginava. Isso no final de 2013, conversei com a empresa e disse, olha, eu pretendo sair da empresa, eu quero passar para a área de vendas para poder ter liberdade, estar na rua, né, atendendo já o condomínio que eu tinha também e já buscando outros condomínios. E no início de 2014, em janeiro, passei para a área de vendas, em julho eu já consegui me desligar da empresa e me dedicar só à atividade. E com quanto... A tua carteira no início, então, era só o condomínio... Um condomínio só. Condomínio que tu era morador. Uhum. E como é que foram surgindo os novos condomínios? Através de indicações. Do teu trabalho que tu fazia... Das administradoras, de outros síndicos que vieram me conhecer em eventos que a gente já começou a participar. E foram surgindo basicamente por indicação. Tu fez algum curso de capacitação nessa época? Fiz e venho fazendo. Agora, sexta-feira, recentemente, fiz mais um curso no Secov sobre previsão orçamentária, porque é uma necessidade da gente capacitar e reciclar o tempo todo, né? Foi ministrado pelo Rodrigo, Foi ministrado pelo Rodrigo Nós estamos Machado. aqui na Exato, que é um espaço que pertence ao nosso colega e amigo Rodrigo Machado. Até deixar aqui a nossa gratidão por ter cedido esse espaço, essa sala maravilhosa para a gente poder estar gravando esse podcast. De lá para cá, como é que evoluiu para tu ter formado a pessoa jurídica Benedetti Vargas? Trabalhando na pessoa física, nós temos alguns complicadores, né? A gente tem um pouco menos de recursos, principalmente a questão de imposto de renda, isso afeta bastante o síndico pessoa física. E a mudança para um CNPJ ela é uma necessidade para a gente poder se manter no mercado. Uhum. Né? A carga tributária é alta, precisa, e também para imprimir um caráter de mais organização, de criar uma relação melhor, mais organizada com esses clientes. Porque esse mercado ele também está se organizando, ele está se qualificando. Os próprios clientes, os próprios condomínios estão ficando mais exigentes. Né? Então a pessoa física realmente traz algumas, não digo dificuldades, mas algumas limitações que tanto o síndico precisa conseguir ampliar a carteira dele de clientes, e por isso, em função da carga tributária, é melhor que ele esteja na pessoa jurídica. E para o condomínio também é melhor, porque ele sabe que vai passar a trabalhar com alguém que começa a ter uma estrutura, começa a ter um apoio melhor para poder atender as necessidades do condomínio. Né? Tu percebeu então nessa caminhada que era preciso ter uma estrutura robusta para poder dar essa garantia e ter uma fluidez na função de síndico? É preciso porque assim, Rogério, o síndico, o nosso mercado aqui, eu não conheço pessoalmente outros mercados, eu conheço de ouvir falar, colegas que conhecem, síndicos que a gente conversa de fora, e esse pessoal diz assim, o mercado de São Paulo é diferenciado. O nosso mercado aqui, os condomínios, eles ainda têm uma falsa noção, em função daquela época que alguns síndicos trabalhavam de graça, síndicos orgânicos, é claro, voluntariado, né? Aquela questão do síndico ter só a isenção da sua taxa de condomínio. Então os condomínios ainda acham que a atividade do síndico ela tem que ser barata. Né? Eles não veem como um investimento, e é um investimento para o condomínio. Eu acredito que assim, de todos os recursos que o condomínio dispensa, a contratação do síndico é uma das mais importantes e ela tem que representar dentro do condomínio isso, um valor considerável. Não para ser cara, mas porque se contrata uma empresa de segurança, se contrata um escritório de advocacia, se contrata um escritório de contabilidade, por que o síndico vai ser o menor custo do condomínio? Né? Então, senão não tem nem como cobrar desse síndico. Eu acho que quanto mais barato é o síndico, menos atenção ele consegue dar para aquele condomínio. Porque ele vai ter que ter uma carteira muito grande para poder se dedicar à atividade. E uma coisa boa do síndico, eu sou síndico orgânico no meu condomínio e sou síndico profissional nos condomínios, né, chamado síndico profissional nos outros condomínios.
Mas eu não estou de forma nenhuma desprivilegiando o síndico orgânico. Pelo contrário, eu surgi como síndico sendo síndico orgânico, eu sei da importância, mas a gente sabe que é uma realidade cada vez mais presente no mercado de ter pessoas que não se disponibilizam a ser síndicos. A legislação diz que tem que haver um síndico, não tem opção. Então quem é que vai ser síndico se ninguém naquela comunidade quer ser? Vai ter que se buscar um síndico externo. Né? Bom para o condomínio que tem um síndico orgânico. Eu costumo dizer que a função de síndico ela deve partir sempre da premissa da opção de se ter alguém entre os seus lá para ser o gestor do condomínio. Caso não tenha, o condomínio não tenha essa possibilidade, alguém voluntário, alguém preparado ou alguém quisto pela massa condominial para estar à frente, o síndico profissional ele tem que vir sempre como uma boa opção, não como uma primeira opção. Mas isso é um posicionamento meu. Eu concordo contigo. Eu acho que alguns colegas acham que divergem. Mas assim, dentro disso eu também penso que não adianta nada o condomínio fazer a escolha entre os seus e aquela pessoa não está preparada e depois do prejuízo feito, correr atrás de um especialista para remediar aquela situação. O que a gente tem que observar é que é o seguinte, o nosso mercado, como todos os mercados, mas falando do mercado condominial, ele está modificando. Sim. Todos os dias. Isso que eu ia te perguntar. Tu iniciou em 2013? Foi essa data que tu falou? Foi em 2014 oficialmente. Tá. De lá para cá, já são 5 anos. De lá para cá, quais são as percepções que tu teve com relação à evolução desse mercado? Eu percebo que ele é muito diferente dessa data. Mas o que tu percebeu assim diferente? Complementando o que eu já ia falar, que ia entrar nesse assunto, o que eu mais percebo é que hoje o síndico não é mais aquela pessoa que tem tempo. Era muito comum, até porque não existia a figura, essa possibilidade de tu eleger um síndico que é estranho ao condomínio, ou seja, que não é condômino, é tão antiga quanto o Código Civil, não é novo. Né? Esse conceito de profissional é que é recente no nosso mercado. Só que, cada dia mais, não acontece menos aquela situação. Quem quer ser síndico? Ninguém levanta a mão. Senhor fulano e tal, senhora fulano e tal, a senhora que já está aposentada, que tem tempo, por favor, se candidata. Se candidate, não tem mais isso. Porque essa pessoa, o que antes não tinha opção, hoje já tem opção nos condomínios, nas assembleias de aparecer aquela figura do chamado síndico profissional, que somos nós. Quando o pessoal olha aquela pessoa que, não, ele só tem tempo, mas a gente conhece no dia a dia, não é uma pessoa que vai ter o jogo de cintura necessário para relacionamento com os condôminos, para atender o condomínio, para estar disposto, né, e disponível. Então vamos eleger uma pessoa de fora, que a tendência é que seja uma pessoa imparcial e que vai estar dedicada à atividade. Sim. Então isso eu acho que é a principal mudança no mercado. É essa percepção dos condomínios verem que não é mais aquela pessoa que tem tempo. Claro que existem pessoas... as pessoas se aposentam muito novas, pessoas novas com vigor físico e com um conhecimento, nível universitário, às vezes auditores de órgãos públicos. Sim. Então são pessoas capacitadas, mas às vezes até têm capacidade, mas não têm vontade. Então é aí eu acho que onde entra o síndico não orgânico. Né? Eu vejo assim que a função de síndico, eu sempre costumo dizer que ela é uma função do ordinário e do extraordinário. O ordinário é aquilo que a gente vê nos cursos, nas capacitações, né? Que a gente justamente domina, e aquela experiência que a gente traz e oferece para os condomínios quando a gente pretende a vaga de condomínio que está disponível aí quando o condomínio está procurando um síndico estranho ao quadro de condôminos. Mas a maturidade para vivenciar o extraordinário, ela entra também no bom exercício da função. Eu sempre gosto de dizer de uma experiência que eu tive num condomínio que teve um problema numa caldeira. Só para ajudar aqui. Então, eu sempre gosto de falar de uma experiência que eu tive num condomínio que teve um problema numa caldeira e precisava trocar o trocador de calor, substituir o trocador de calor dessa caldeira. E eu achei, beleza, vamos ligar para a fábrica, pedir a peça. Só que a peça, aquela caldeira, ela tinha aquele produto, ele tinha sido descontinuado pelo fabricante, e aquela peça de reposição não existia mais, ela teria que ser fabricada. E o custo para fabricar aquela peça era igual ao custo de uma caldeira nova. Nossa!
Né? Então, assim, eu passei por essa... totalmente inusitado, eu passei por todo esse processo durante um inverno aqui em Florianópolis, né? Durante 3 meses o condomínio ficou sem água quente, tiveram que instalar chuveiros elétricos, né? Que não era o costume daquele padrão daquele condomínio. Certo. E eu passei por todo esse processo e eu tenho certeza que eu não passarei de novo. Mas eu absorvi lá maturidade suficiente para situações semelhantes, né? de tensões semelhantes. Eu acho que o síndico profissional ele tem essa bagagem de viver essas tensões, criar essa maturidade, e ele olha para certas situações diferente de um síndico que está voluntário lá e passando por um período que ele sabe que vai ter fim. Nós sabemos que pode ter fim naquela gestão, naquele condomínio, mas a minha função de síndico ela vai ter continuidade, porque é disso que eu vivo. Então eu sempre vou estar alimentando essa maturidade. Essa bagagem, hoje, se às vezes um síndico de primeira viagem entra e vai assumir um empreendimento, independente se seja um empreendimento novo ou já maduro, ele vai meio que inventar a roda. Né? Dependendo até do suporte que ele tiver, da administradora, um jurídico que já exista, dependendo como for, ele vai ter que reinventar a roda, ele vai ter que aprender experiências, embora hoje esteja muito facilitado com o WhatsApp, grupos 1000 de síndicos, o pessoal coloca lá, tô com dúvida numa peça de caldeira, Sim. bate uma foto, o outro diz que já vivenciou isso, claro, queima etapas, porque esse mercado está efervescente, né? Eu chamo isso de mútua ajuda, né? A gente conhece vários colegas na função que passaram pelas experiências inusitadas e a gente queima etapas dessa forma, joga lá e vem algumas soluções. Às vezes as soluções muito assertivas, né? E agora aquela coisa, o síndico profissional, como ele já está no dia a dia e ele está dedicado, ele está vivenciando esses problemas de condomínio 24 horas. E ele, claro, aquela história... Ele puxa uma solução que já teve num condomínio para tentar implantar no outro, tenta adaptar e já tem mais acesso a outros profissionais, conversa com outros atores desse mercado. Sim. Consegue a tendência que o síndico profissional consiga solucionar mais rapidamente o problema, né, do que um síndico morador. É uma tendência, não é uma regra, claro. Mas é aí que é a importância dessa figura do síndico profissional para os condomínios hoje. Hoje a gente tem, nós temos condomínios desde do padrão mais simples que possa ter, idade mais antiga, a condomínio 4.0. Sim. Todo equipado, com tecnologias 1000, e quem é que vai administrar tudo isso? Tem que ser essa figura que está ali dedicada à função, 24 horas respirando o condomínio, né? Mas é muito... É um mercado realmente fascinante, né? A gente estava falando em voluntariado, tu evoluiu, né, dentro da função, depois da questão profissional estar consolidada, surge a possibilidade de tu se candidatar a presidente da Associação de Síndicos de Santa Catarina. Conta um pouquinho o que é a associação e como foi essa experiência de estar lá na presidência, o que ocorreu nesse ano. Atualmente, a minha função na associação é de diretor de associativismo. Sim. Né? Eu fui, no ano de 2018, presidente da ASDESC até fevereiro desse ano, onde hoje, atualmente, a presidente é a Cíntia Gaia e a vice-presidente é a Dayana Ilha. Né? Então, falando um pouquinho dessa experiência que eu já vivenciei e ainda atuo dentro da ASDESC, é uma necessidade que esse mercado tenha de ter uma entidade representando os síndicos e tentando unir esses síndicos para criar uma força e representar nos órgãos públicos, estadual, municipal, federal e por aí vai. E também com as outras entidades do setor. Hoje nós temos o Secov, nós temos a associação de condomínios, né? Mas não tínhamos uma associação destinada. Isso aconteceu lá em 2016, tu vai recordar bem, porque tu estava na Assembleia de Criação, tu és um dos fundadores da ASDESC, né? E isso foi aquela coisa, a gente mal se conversava, né? Aquele grupo todo, tinha-se em grupos de WhatsApp, e um determinado momento, o Edgar, que foi o cara que encabeçou tudo, né? Que foi o nosso primeiro presidente, o Edgar ligou essas pontas. Pessoal, vamos criar uma associação, e botou todo mundo numa assembleia de criação. E a ASDESC
tomou forma. No primeiro ano, nos primeiros 2 anos. Bem embrionária, mas com a vontade. Eu vou te dizer assim, se as Desk tivesse fisicamente a força da nossa vontade, ela seria gigante. Sim. Ela ia passar o território do nosso estado tranquilamente, porque a gente tem muita vontade de trabalhar, de criar uma sinergia. Então, em 2016 nós criamos, em 2018 formamos uma nova diretoria e fizemos o evento do Encontro Estadual de Síndicos, né, que foi muito bacana, com o apoio de todos. Nessa diretoria de 2018 foi onde nós agregamos a Dayana, a Cíntia e vários outros colegas que estão lá na nossa ata de diretoria, e fizemos um trabalho bem bacana. Culminou essa gestão com o Encontro Estadual de Síndicos, e cada dia mais as Desk vem crescendo. É claro que depende da boa vontade dos seus membros, né? Ela não tem finalidade comercial e nem finalidade lucrativa, então ela depende da doação do tempo, dos próprios recursos dessa mesma diretoria que está mantendo ela sempre viva e crescendo. Mas é uma outra paixão, além de síndico, está encabeçando e está participando com essas pessoas do meio, desses eventos, dessas mobilizações, para tentar fortalecer cada vez mais esse grupo. Eu achei um grande avanço a associação. Eu sempre, inclusive, fui eu que apresentei o teu nome como candidato a presidente na época, porque eu achava que esse voluntariado precisava de alguém com a faca nos dentes. Eu sempre falei isso, assim, porque é uma entrega, realmente, né, para tu fazer isso funcionar. Tu não ganha nada além da própria saúde da associação, né? Então isso precisa de uma verdadeira entrega, e é importante demais para um setor e para uma localidade, né, cuidar dessa, principalmente assim, para quem trabalha pelo bom exercício da função de síndico, né, ter uma entidade cuidando disso daí. Eu acho que a grande função das Desk, eu falei isso, essa frase ela surgiu numa reunião na outra sede da Exato, que é da primeira formação da Asdesk, né? Eu falei, qual é o objetivo da Asdesk? Eu falei essa frase, gente, é cuidar do bom exercício da função de síndico. A gente estava perguntando na época, né? Será que a gente vai dar espaço para síndico orgânico ou será que será só para síndico profissional? A gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em quem quer exercer bem a função de síndico, né? E era um modo da gente também preservar aqueles síndicos que eram aventureiros, que se aventuravam na função como profissão e poderiam levar o risco de queimar, né, o filme de quem estava trabalhando de uma forma mais séria. Então eu também tinha essa preocupação de início. Eu até peguei o meu celular aqui para dar uma olhadinha, para relembrar que a Asdesk está promovendo, está organizando, e daqui a pouco nós vamos conseguir divulgar um evento sobre a síndrome de burnout. Sim. E que é a síndrome do esgotamento. Sim. Do síndico. Que essa é um dos motes. Na verdade, é a síndrome do esgotamento pelo trabalho, né? Pelo trabalho. E os síndicos são muito vulneráveis a essa síndrome. Exatamente. E a Asdesk tem essa finalidade, esse é um das intenções da Asdesk, focar na figura, na pessoa do síndico, né? Naquela atividade, e trazer coisas para que agreguem a essa atividade. E o síndico ele é altamente afetado por esse aspecto, por essa síndrome, né? Em função do trabalho, da carga. E a Asdesk está organizando esse evento, em breve nós vamos divulgar, vai ser bem bacana. Recentemente fizemos um evento também sobre o síndico lidando dentro do condomínio com condôminos antissociais, com pessoas com depressão, pessoas com bipolaridade. Sim. Onde foram levados profissionais da área, psicólogos, né? E foi muito bacana. E agora uma coisa bacana assim, que a Asdesk ela trouxe essa proximidade com outras entidades que desenvolvem outras qualificações
que a gente pode absorver, a gente pode aproximar para o síndico, que foi o caso da Uniaselv, que é a universidade que tem um núcleo tratando disso, né? Uhum. E ela disponibilizou o espaço dela, os profissionais, para que nos desse instruções naquele evento. Isso. Que foi realizado 2 meses atrás, um mês Isso, e pouco faz, atrás, é. né? Isso é muito bacana. Tá. Partiu desse... Você foi, então... teve voluntariado lá nas DESC, e agora tem a questão da Corte Catarinense. Corte Catarinense de Conciliação. De mediação e arbitragem. Mediação e arbitragem. Fala um pouquinho dela, então. Cara, o que me chamou a atenção para buscar a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem é que é a importância dessa atividade que essa entidade já pratica para a sociedade, né? Trazê-la para o condomínio, trazer esse conceito. A nossa democracia, né, ela ainda é muito nova. Faz poucas décadas que a gente está acostumado, né? Que a gente está acostumado a viver a democracia. Passamos por um período longo de ditadura, uma série de dificuldades, mas a intenção não é nem falar sobre política, mas para tentar contextualizar. As pessoas, em função disso, até de ser uma democracia muito recente, as pessoas elas não têm a prática de querer participar da solução dos seus problemas. Sim. Elas costumam terceirizar. E o judiciário está abarrotado de processos de todos os tamanhos, de todas as complexidades. O cidadão simplesmente se indispôs com o vizinho estacionou sobre a vaga de garagem dele, o vizinho está com o cachorro latindo, o vizinho isso, aquilo, ele transfere no primeiro momento para o síndico e quer que o síndico resolva aquele problema sem que ninguém saiba que é ele que está reclamando, né? Não resolveu, ele já busca o judiciário. Quando tem outros caminhos, a legislação brasileira ela prevê a solução de problemas particulares através da mediação e da arbitragem. A mediação nada mais é que a escolha de alguém que vai auxiliar aquelas pessoas, aquele grupo, ou às vezes até um grupo de mediadores, que vai auxiliar aquelas pessoas na solução do problema delas. Só que o fator mais importante para essa solução é a participação delas. Elas não vão simplesmente dizer, o Rangel, o Rogério, resolvam para mim, tragam para a gente a solução e nós vamos seguir o que vocês querem. Não, é uma construção. Elas vão ter que percorrer esse caminho. Elas vão ter que percorrer. E isso é um processo que a gente ainda não está acostumado a participar. Sim. A gente não está... É onde eu digo que a nossa democracia ela é tão nova que hoje tem os tribunais da internet, né, o tribunal do Facebook, que as pessoas jogam lá e esperam que as coisas se resolvam, os grupos de WhatsApp, espera jogar num grupo de WhatsApp que o grupo resolva, que aquela mensagem caia no ar e que aquela solução vai ter problema. Recentemente eu tive uma situação num condomínio, 2 condôminos, um reclamando do outro, e aquela tradicional situação, né? Olha, eu não aguento mais o barulho dessa pessoa de cima. Fala com ele, mas não diz que fui eu. Então o síndico que o síndico não mora lá dentro do condomínio, mesmo que morasse, às vezes mora no bloco do lado, vai dizer que tu estás fazendo barulho e tu vai perguntar, tá, mas como é que tu sabe que eu faço barulho? Que barulho é? Está incomodando quem? Está incomodando quem? Não. É a coletividade? Não. Pois é. Mas aí essa pessoa chega e me disse isso. Olha, como era uma única reclamação, eu expliquei para ela. Olha, isso é um problema de vizinhança. Isso não é um problema onde o condomínio vai advertir, não fere a coletividade. Não fere a coletividade. Eu vou conversar com essa pessoa no primeiro momento. Se o problema não resolver, eu vou ser obrigado a botar vocês dois em conversa. Eu me disponibilizo, nós vamos lá, combinamos um dia no salão de festas e vamos juntos tentar resolver, né? Porque é muito comum também eu chegar para ti, Rogério, e dizer o seguinte: Rogério, tá fazendo barulho. Que barulho que é esse? Olha, parece uma cadeira arrastando, parece um banco arrastando. Tu vai me dizer o seguinte: mas eu nem tenho banco na minha casa. Então não sou eu. Então esse desencontro de informações dificulta, né? E essa pessoa, no caso, disse, não, eu não quero, jamais. Daí jogou em grupo de WhatsApp e criou uma briga enorme. As pessoas, claro, achando que o síndico tinha que resolver aquele problema, sem a participação do outro. Daí trazendo de volta a questão da Corte Catarinense. A ideia é
difundir essa cultura. Difundir a cultura das pessoas sentarem, conversarem. As pessoas não precisam ser amigas. Elas têm que se respeitar. As pessoas têm o costume de levantar o problema e parece que só parte delas, a responsabilidade delas é só levantar o problema, nunca trazer a solução. Nunca trazer a solução. A solução O Walter, ele tem uma frase muito boa, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, ele diz que as pessoas não têm habilidade de defender os seus direitos sem trazer prejuízo aos direitos dos outros. É mais ou menos isso daí. Faz sentido. É por aí. Então, na verdade, assim, a gente não é só habilidade, não tem também a cultura. A cultura. Nós exatamente. não temos também a cultura. É a cultura. A gente vê isso nas assembleias. É comum, o condomínio está com problema, sei lá, né? Não vamos citar tipos de problema que surgem em condomínios, mas condomínio está com problema, todo mundo vai lá, se reúne, quer saber, cria aquele alvoroço. Quando as coisas começam a serem resolvidas, cada vez mais as assembleias vão esvaziando, por mais que tu tente fazer, convidar, explicar da importância. E nos momentos de decisão de uma reforma, de alguma coisa boa para o condomínio, às vezes tu tem que decidir em poucas pessoas. Sim. Porque elas pensam o seguinte, alguém vai decidir por mim, deixa. Ou então, assim, muitas vezes as soluções, elas dependem da navalha na carne. A solução vai precisar de sacrifício da coletividade. Eu não quero me comprometer com esse sacrifício, eu quero só a solução. Então, quando surge a solução e é divulgado que tal medida vai ter que ser feita para a solução vir, eles começam a reclamar. Mas eu vou precisar fazer isso, eu vou ter que passar a chave na porta de entrada, eu vou ter que desligar a luz da quadra às 10 horas da manhã. Como é que eu vou... Vamos botar uma portaria virtual, quem que vai entregar o jornal para mim aqui de manhã cedo, se não vai ter mais porteiro? Então, quando vem a navalha na carne, as dificuldades, ninguém quer estar próximo para se comprometer. É que assim, a gente, não sei se tu tem essa percepção, mas eu acho que os condomínios estão atravessando por um processo de aprendizado que envolve a nossa política também no que diz respeito a aprender cada vez mais o que é a democracia, a ser cidadão. Né? As pessoas não sabem o que é ser cidadão da porta para fora das suas casas. Sim. Dentro do condomínio elas não entendem o que é cidadania. Aconteceu, tem pequenas coisas até mais sérias, mas uma coisa que para mim foi emblemática, muito simples, muito banal, mas emblemática. Recebi um WhatsApp de uma fotografia que um muralzinho de acrílico caiu. Caiu na base da parede, o cidadão bateu a fotografia, me mandou e tá ok. Eu visitei o condomínio, fui no condomínio, já estava até a caminho do condomínio, cheguei lá, perguntei na portaria, entregaram aqui um muralzinho de acrílico? Não, Rangel. Daí eu fui até o bloco. Estava caído no chão. No mesmo local. Mesmo local que ele fotografou. A pessoa bateu a foto. Não teve a capacidade. E ele não sentiu que era importante que ele juntasse aquilo e entregasse na mão de um funcionário. Já informei o síndico, mas está aqui. Para que alguém não batesse com o pé, não quebrasse. Então é uma coisa tão simples, tão banal, mas que daí a gente tende do outro lado o que é mais complexo. Na hora de um cachorro que está incomodando um vizinho. Recentemente aconteceu uma polêmica bem grande sobre uma mãe que foi multada. Sim. Porque os filhos estavam chorando, né? As pessoas às vezes não têm a sensibilidade de chegar a tocar na porta do vizinho. Vizinho, estou vendo que o teu bebê está chorando. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Né? As pessoas, o Franklin Cascais chamava, né, os condomínios de favela de rico, né, favela de rico, porque todo mundo amontoado, semelhante a comunidades carentes, onde está todo mundo dividindo parede, mas às vezes numa comunidade carente os vizinhos se ajudam, né? E num condomínio que são pessoas que às vezes estão com melhor poder aquisitivo, pessoas que já passaram por um banco de escola diferente de outras que não tiveram oportunidade, que deveriam ter um conhecimento, uma noção diferente do que é viver em comunidade, não tem. Então, puxando de novo a Corte Catarinense, eu fui buscar esse conhecimento. Fui buscar esse conhecimento da conciliação. Mas tu atua dentro dessa conciliação, tu atua no âmbito condominial ou tu atua no âmbito geral? Não, é no âmbito geral. A participação, porque a Corte Catarinense ela é uma associação também. Sim. A legislação pertinente, ela diz que qualquer pessoa pode ser árbitro ou mediador. Tem a legislação pertinente, como eu te falei.
Mas a Corte Catarinense é uma organização sem fins lucrativos, uma forma de associação que reúne pessoas para capacitar e que essas pessoas elas vão poder prestar esse serviço para a comunidade. Prestar esse serviço na mediação e na arbitragem. Perdi o que tu tinha me perguntado. Se tu atua só no âmbito condominial... Não. Então, a minha participação lá na corte, ela está generalizada à comunidade. Né? Eu sou um dos membros da corte. Qualquer pessoa que vá buscar a corte para solucionar um problema, ela vai ter dentro da Corte Catarinense um rol de especialistas, que se chamam especialistas, porque estudaram para isso, de especialistas para atuarem em causas de mediação e de arbitragem. Agora, essa experiência eu estou trazendo para dentro dos condomínios para aplicar as técnicas que a gente vem aprendendo lá na minha vida de síndico. Eu estou agregando mais essa função dentro da minha empresa, né? Não tem uma finalidade comercial, eu não atuo especificamente, eu estou colocando no meu dia a dia. Botando essas técnicas até com base nisso que eu tentei convencer essa moradora em específico de dizer assim, olha, vamos sentar, vamos conversar. Eu já fazia isso. Diversas ocasiões eu já tive que reunir moradores, antes mesmo de aplicar a advertência, reunir 2 moradores numa mesa no salão de festas e botar a conversa deles, tentar botar a conversa deles em dia. E depois que eu descobri a Corte Catarinense, eu já via que eu praticava esse tipo de situação e só busquei mais conhecimento, né? Tu falou uma ocasião para mim que as decisões dessa corte, elas têm um peso de decisão jurídica. Sim. Né? Se for... observado os preceitos legais nessa conciliação, nessa assembleia, nessa reunião, nem o magistrado não poderá decidir diferente. Tem força de decisão judicial. Tem força de decisão tanto a judicial. mediação quanto a arbitragem. Porque o que acontece? Partindo do princípio que aquelas 2 pessoas escolheram aquela modalidade para solucionar o problema delas e firmaram um acordo para poder fazer, e depois eles também assinaram a conciliação, então nós 2 temos uma desavença. Sentamos e vamos seguir através da mediação. Tem um documento de início onde a gente concorda e um documento de encerramento onde a gente concorda com o que foi decidido também. Então, aquilo como se fosse um edital de convocação um contrato. E a ata de assembleia. Exatamente, similar, né? Fazendo um paralelo com o condomínio. Porque no condomínio, também o que foi decidido em assembleia e observou os preceitos legais, nem o juiz pode decidir ao contrário, da mesma forma. O conceito é basicamente o mesmo, porque entende que aquelas partes decidiram aquele caminho para solucionar o seu problema. Então, por que ela vai buscar o judiciário? Se ela já decidiu. A arbitragem, que é um pouco diferente, até bastante diferente da mediação, a arbitragem, sim, ela consiste em tu definir um árbitro que, baseado na legislação, ele vai dar ele vai emitir uma sentença, porque se chama sentença arbitral, e ele está equiparado nessa situação ao juiz. Só que é o mesmo processo. Nós 2 chegamos, por exemplo, e vamos definir numa mediação. Mediação tem a figura do mediador, ele ajuda a gente a achar o caminho, e chega lá no final nós decidimos, nós não chegamos num acordo. Vamos partir para arbitragem. Sim. Definimos um árbitro, ou até um conjunto de árbitros, passamos toda essa situação, ocorrem novas reuniões, esses árbitros vão emitir uma sentença. E essa sentença pode ter os envolvidos, né? Eles podem divergir dessa sentença? Podem até divergir. Tem um processo que é muito semelhante a um processo judicial, mas ainda assim, a partir do momento que eles colocaram na mão do árbitro essa decisão... sim. A decisão já foi antes, né? Tu colocou exatamente. Na mão do árbitro. Tu botou na mão do árbitro a decisão, a sentença arbitral vai ter o mesmo peso de uma sentença de um juiz. Sim. E o juiz também, já aconteceu nessa qualificação, nesse aprendizado que a gente passa, eles apresentam situações que já ocorreram, que o cidadão
mesmo passado pela arbitragem, ele não aceitou, recorre ao judiciário. O judiciário, uma vez... Daí o que o judiciário vai avaliar? Ele vai avaliar se o processo ocorreu de forma correta. Se o processo tiver ocorrido de forma correta, ele não desfaz aquela sentença. Só se ela tiver vício. E dentro da tua atuação na função de síndico, teve algum processo em assembleia que tu passou que se assemelhou a isso, de ter decisões mal tomadas, decisões que precisou, na verdade, do teu conhecimento na função de síndico para poder direcionar a coletividade numa boa escolha, num bom encaminhamento? Tem, eu não recordo assim de pronto de alguma situação que seja emblemática, mas isso é uma realidade do dia a dia, né? A gente, claro, eu tento trabalhar nas assembleias de forma a não conduzir com o que eu acho que é o correto. Eu tento trazer as pessoas para aquela, baseado que, como eu falei, já era uma coisa que eu praticava antes e agora vem reforçando mais com esses conhecimentos de mediação. Mas é tentar fazer com que as pessoas participem e que elas construam aquela solução daquele problema. Porque isso, eu particularmente acredito, que torna o processo mais forte. Né? Quando a gente só conduz, só que infelizmente, às vezes acontece, a gente percebe que na Assembleia está sendo conduzido para aquilo que não vai ser bom para a coletividade e a gente tem que utilizar da nossa experiência, até de casos que a gente vivenciou em outros condomínios e poder realmente trazer, olha gente, a nossa experiência baseada em tais situações dizem isso, acredito que vocês devam seguir por esse caminho, convido vocês a seguir por esse caminho, acho que a ideia é mais ou menos essa. Mas realmente... E apontar os riscos também, olha, isso daí não pode ser feito porque fere tal preceito legal. Não, isso é, eu acho que é básico do síndico, né? Que é outro aspecto também que o síndico profissional, o síndico dedicado à atividade, ele vai adquirindo conhecimentos que às vezes não precisa ter um advogado presente, né? E coisa que às vezes o síndico orgânico tem essa dificuldade, porque por não ter essa experiência de vivência, não está estudando, e a gente estuda todos os dias, né? Poder realmente dizer, olha, não, as coisas que são o caminho que não se deve, não tem o que dar opção para a Assembleia. O síndico não pode ser conivente com uma coisa, às vezes acontece aquela situação, como do pessoal perguntar, não vamos renovar o AVCB, vamos decidir isso em Assembleia que a gente não vai renovar. Isso não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. O síndico não pode ser conivente. A partir do momento que o síndico deixa constar em ata que ele foi conivente com uma decisão de não renovar, de não cumprir a legislação, ele é o principal culpado, não é nem a Assembleia. Né? Porque a Assembleia é um pool de pessoas com mais e menos conhecimentos da área. O síndico está lá dedicado a isso e deixa seguir, não só a VCB, várias outras situações, né? A hora de multar uma pessoa, de advertir uma pessoa de forma incorreta, isso são coisas que a gente tem que dizer. Não, isso não dá e aí, isso eu não vou fazer. Né? Não me aconteceu ainda, mas hoje tranquilamente, se eu chego numa Assembleia de condomínio, que o condomínio força para seguir por um caminho, eu prefiro deixar de ser síndico daquele condomínio. Nós tratamos da política dentro do condomínio no último podcast, ele vai ao ar na quinta-feira dessa semana, o outro podcast que nós temos, o podcast de condomínios, e a gente chegou em algumas conclusões. Uma delas é que a gestão política do condomínio é conduzir, né, a massa condominial de um determinado ponto para outro ponto. E esse outro ponto, né, esse segundo estágio, essa vontade, né, que a massa condominial quer, ela tem que estar dentro das conformidades, dos preceitos legais. Perfeito. Se ela estiver fora, cabe ao síndico orientar. Não, olha, isso que vocês querem não cabe. E o doutor Alberto Calgaro, ele até falou que esse segundo momento, ele culmina sempre nas assembleias. Né? É lá que vai sair a deliberação. Essa deliberação tem que estar dentro dos preceitos legais. Da deliberação em diante, né, é mera questão administrativa, é fazer cumprir o que foi decidido. Perfeito. Então a gente tem esse encaminhamento, né, tem que ter essa noção. Isso é muito do síndico profissional hoje, né, da pessoa muito. O síndico profissional, a gente diz, eu quero dizer aqui, que é aquela pessoa muito familiarizada com a função de síndico. Às vezes a pessoa está lá, ela tem o cargo da função de síndico, né, ela tem o cargo de síndico,
mas ela não é muito familiarizada com as questões. Ela vai colocando, né, a escola na avenida e vai compondo o samba enredo no meio da avenida, assim, ela vai se familiarizando aos poucos. Aconteceu conosco também, quando nós fomos síndicos orgânicos pelo primeiro ano lá, né? Tanto é que a gente foi se familiarizando, foi gostando da função e nos tornamos profissionais. É uma coisa que, assim, ninguém é perfeito. Sim. Né? A gente, no nosso dia a dia, a gente comete equívocos, mas com certeza, quando a gente sai da cama todos os dias, eu estou falando exclusivamente nessa atividade de síndico, sim, a gente sai da cama todos os dias, bota o primeiro pé fora da cama, com o seguinte pensamento: hoje vai ser mais um dia que eu vou trabalhar e vou acertar. Sim. E quero acertar. Sim. Quero fazer o correto, quero seguir o caminho correto. Uhum. É isso que eu particularmente parto desse princípio. Agora, erros acontecem. Na medida do que acontecer, a gente tem que corrigir, até porque nós somos responsáveis, né? Só que esse é outro aspecto também que vem refletindo no mundo do condomínio e na vida do síndico, em função dessa do Brasil como ele está, cada vez mais exigindo transparência, que as coisas sejam feitas corretas e pelo caminho certo. Uhum. E isso é uma coisa que está refletindo muito. Né? Eu não sei qual foi a tua impressão. A minha impressão é que no ano de 2017 foi um dos anos mais complicados para trabalhar. Para mim, como síndico, foi um dos mais complicados, porque estourou tantos casos de corrupção no país, tanta gente fazendo errado, era dinheiro em mala, dinheiro em cueca, dinheiro não sei o quê, que, cara, isso refletia, eu lembro muito de uma... A impressão que a corrupção era sempre uma coisa de outra pessoa, né? Que como a gente falava, as pessoas não conseguem, têm dificuldade de olhar as suas falhas, né? E querem soluções sempre vindas de outras pessoas. Os caminhos elas não gostam de percorrer. Então, assim, foi um ano bem complicado. Lembro muito que teve uma matéria do Fantástico sobre corrupção de síndicos, né? Que foi bem emblemática. Não foi em 2017, foi em 2016 e foi uma semana antes da nossa primeira reunião das DESC. Verdade. Mas, assim, teve naquele período ali, que eu achei... Eu fiquei esperando aquela matéria, o que vão falar? Né? Não por receio do formato com que eu já vinha trabalhando, mas pelos reflexos da política do Brasil que já refletiu no nosso dia a dia. Sim. E agora a gente já passou por aquela muvuca, ainda tem todos esses processos na política, mas agora vem esse momento da gente procurar cada vez mais como ser transparente, como trazer as pessoas para conhecer, e aí a gente tem aplicativos, né, que podem colaborar, aplicativos que tu coloca o balancete, alguns que tu já bota até o próprio balancete impresso lá, escaneado. Então isso vem colaborando, né? Mas é uma mudança também bem importante no mercado, essa noção de transparência, da coisa correta, que era o que a gente estava falando, de poder conduzir... Eu digo assim, pegando esse teu exemplo, tá, do balancete, não basta só estar o balancete lá, porque é preciso que quem for olhar para aquele balancete saiba analisá-lo, porque não é simples. Sim. Não é, na verdade, assim, para nós hoje é muito simples, né? A gente já vê com um olhar diferente, que a gente já tem aquela familiaridade que eu vou falar. Mas sempre quando eu inicio uma gestão e é um novo conselho, os primeiros 3 meses de análise de balancete eles são bem difíceis, porque os conselheiros fiscais eles não têm a habilidade de analisar o balancete. E eles começam a procurar aquele pelo em ovo. Né? E aí, se procurar, vai encontrar uma coisa. E aquele pelo que ele encontra, justamente, é por falta de conhecimento dele, não por alguma falha na gestão condominial. Eu lembro que teve um caso muito engraçado, cara, que foi o seguinte: uma inquilina estava perto de mim ali, conversando com o dono do imóvel que ela alugava. E no condomínio ela queria saber, ela ficou indignada, ela olhou o boleto do condomínio e queria saber da onde que o síndico precisa comprar um GPS. Será que ele botou esse? Ela sim, cara, se eu não tivesse visto aquela cena, eu não ia acreditar. E ela querendo saber de onde é que o síndico... Será que é o GPS? Para quê? E era muito comum aqueles GPS. Hoje a gente tem esse GPS no celular, sim. Mas naquela época não tinha GPS no celular, eram os aparelhinhos, né? E sabe para quê? Para botar no carro dele? Aí eu ouvi aquilo. Era a guia do GPS. Só dá uma olhadinha ali no seu boleto. Qual é a remuneração que o síndico está ganhando? Tem funcionário? Não tem funcionário. Remuneração do síndico era tanto. Deu 11% aqui, um pouquinho mais que dava, sei lá, não lembro mais agora o valor. Isso aqui é a guia da Previdência Social do síndico.
né, da remuneração do síndico. Então, cara, é impressionante. A pessoa primeiro olha, se assusta com aquilo, que história é essa, que valor é esse? Né? Às vezes é uma compra grande que tu tem que fazer, a pessoa não entende, como é que gasta tanto produto de limpeza? Mas ela não está lá no dia a dia. Mas só que assim, o fato de estar exposto, quanto mais estão expostas essas contas, ou num balancete virtual ali, eu acho que é o bacana que já cria uma seguinte consciência nas pessoas. Sim. Pô, se está sendo mostrado, não se tem tanta preocupação. Né? Porque se tem alguma coisa de errado, esconde. É natural das pessoas esconderem. Não, tá ali, está estampado. Sim, cabe ao síndico, também está previsto lá no Código Civil, cabe ao síndico prestar contas. Sim, é uma responsabilidade. E pelo menos uma vez por ano, né? se está fazendo isso mensalmente, tem essa transparência. Também tem um caso de uma conselheira que fez uma redação enorme Pô, era super querida, inclusive, ela. Quando eu expliquei, ela se penalizou. Ela fez uma redação dizendo que... chamando a minha atenção que o seguro estava entrando como receita. Como que o seguro vai entrar como receita, não sei o quê. Isso está totalmente errado, todo mundo sabe que o seguro a gente paga, então é uma despesa, não sei o quê. Daí eu tive que explicar que primeiro o dinheiro tem que entrar para poder pagar, ele é rateado entre os condôminos, Daí, quando caiu a ficha lá, meu Deus do céu, que besteira que eu estava fazendo. Mas assim... Mas isso está ali, né? tá na questão da transparência da situação. Eu vejo que é o seguinte, eu tenho comigo que a nossa responsabilidade, isso está na legislação e a gente não pode fugir disso, a nossa responsabilidade é prestar contas sempre que a gente for solicitado, né? Pela Assembleia, até por um conselho, até por um condomínio. Eu vejo que se o condomínio, olha, eu quero sentar contigo, eu mesmo quero ver os balancetes, vamos sentar, tem coisas para te cobrar, quero entender como é que funciona, é uma obrigação do síndico. Mas como a pessoa faz essa pergunta, aonde ela faz essa pergunta, qual a intenção dela? A intenção de fazer essa pergunta, isso que é prejudicial. Né? Eu até digo para as pessoas, tem gente que já chega pedindo desculpas, olha, desculpa te perguntar, mas por que foi gasto com isso? Olha, primeiro, não precisa me pedir desculpa, essa é a minha obrigação. Mas quando chega assim, é ótimo. O ruim é quando vai num grupo de WhatsApp, como eu já vi com colegas até de ir para Facebook, né? O condomínio está gastando tal coisa e joga no Facebook. E a pessoa não tem essa humildade de perguntar, olha, eu não estou sabendo o que é, me explica. E se tiver errado, aí sim vai cobrar da forma que tem que cobrar. Né? Se tiver alguma coisa errada, se o síndico fez alguma coisa que não deveria, tem os caminhos para cobrar, mas jamais tornar público de uma forma incorreta sem antes saber o que está acontecendo. Né? Foi o que aconteceu. Essa caso do GPS, ela estava ali conversando com o proprietário da unidade. Na época não existia o WhatsApp. Tu imagina essa pessoa botar esse comentário num grupo de WhatsApp. Olha o prejuízo que às vezes ela traz para a imagem do síndico. Sim. Porque muitas pessoas vão olhar aquele ponto negativo, mas não vão ver depois a explicação. E é difícil construir uma imagem de confiança dentro do condomínio, principalmente ao síndico que é estranho, é complicado, né? Nos força muitas vezes a ter uma postura persuasiva, que como a nossa função ela é muito técnica, a gente busca fugir um pouco disso. Em certos momentos, na questão de condução política do condomínio, tu precisa persuadir a massa a caminhar até aquele encontro da Assembleia e lá eles deliberarem, né? E tu tem que conduzir também, persuadir eles a não cometer os enganos, né? As infrações, a observar os preceitos legais. Né? Mas fora disso é mera questão técnica, então tu não pode ser persuasivo. Então para tu construir essa imagem, a gente anda nessa navalha, né? De ser persuasivo até um certo ponto e não exceder disso para não virar um exercício de venda, porque tu vai gerar fazendo esse exercício tu vai gerar uma expectativa e depois fica complicado tu corresponder a essa expectativa. Tu não correspondendo, aquele exercício todo que tu fez, ele vai por água abaixo e tu vai acabar tendo efeito contrário. Então é muito ruim para, até mesmo, não vou dizer para o síndico, mas é ruim para a massa condominial, para o condomínio, ter esse desgaste da imagem do síndico. Sim. Porque eu sempre eu defendo muito a instituição
síndico, a instituição. O cargo de síndico é como tu pode falar do Papa, mas tu não pode falar do papado, né? Nós não temos essa cultura aqui dentro, mais no Ocidente. O oriental, ele tem muito essa cultura de o professor, imagina, né? Ele tem aquela... A pessoa, o professor... Tu pode até questionar que ele deu uma instrução errada, tal. Mas a instituição professor, ela está preservada. A instituição imperador, ela está preservada. Sim, né? sim. A instituição do rei, do presidente, ela está preservada. Pode até falar da pessoa do presidente. E a gente tem que também trabalhar um pouco isso. Né? Que por isso que é interessante trazer sempre para deliberações, para decisões tomadas em coletividade. Sim. Né? Para preservar um pouquinho essa instituição. É uma jogada que a maturidade na função de síndico vai nos trazendo. É verdade. Porque o síndico ele não é o dono. Sim, né? Ele é o representante. O Rodrigo usou essa mesma expressão quando a gente tratou disso no último podcast. O síndico ele não é o dono, ele é o representante. Exatamente. Ele não é o dono nem da verdade, como também... Não é o dono da verdade, ele é o representante. Ontem também, nessa conversa que a gente teve com os amigos lá, síndicos, eu falei para eles, olha, eu entendo o seguinte, que o síndico, ele... Eu perdi agora o que eu ia falar. Acredita, cara? Você estava falando... Não, eu perdi. Eu lembrei de ontem. Não, do síndico decidir, mas não, tá. Lembrei. Eu vejo assim, ó, eu não sou da área jurídica, eu não sou jurista, não sou advogado, não estudei, né, essa área jurídica, mas eu entendo que o legislador, quando ele pensou na lei já de 64, depois do novo Código Civil, e só renovou isso, essa ideia, é que viu assim, olha, vai ter um grupo de pessoas reunidas, concentradas numa edificação, e precisa ter alguém para representar, precisa ter alguém para ser o ponto central daquela coletividade, mas através da legislação ele também disse, esse cara é o representante, esse cara não é o dono daquilo. Não é ele que vai mandar e desmandar, ele vai ajudar a conduzir aquela coletividade, tem as obrigações dele para fazer isso, né? Não tem direitos, tem obrigações. Né? E isso o síndico tem que estar muito ciente, que às vezes é uma coisa que acontece com o síndico orgânico. Eu surgi como síndico orgânico e sei aquela noção que a gente... sente que é o pai da criança, como se aquilo fosse nosso. Se alguém risca uma parede, aquela parede está riscando a gente. Se alguém quebra uma coisa... Tem os sentimentos de pertencimento, de posse. E eu consegui aprender esse outro conceito quando eu peguei o meu primeiro, segundo, terceiro condomínio. Eu disse assim, não, peraí, é diferente de administrar o condomínio que eu moro. Aqui, eles que são os donos. Mas também, quem são os donos? É a Assembleia. Não é o conselho, não é um morador específico, né? Daí onde entra aquela questão da política. A gente tem que saber manobrar aquelas vontades, aqueles desejos, mas sempre transferindo para a Assembleia, né? Pedindo da Assembleia qual é o caminho que a gente tem que seguir. A função de síndico prestada de forma estranha ao quadro de condôminos, como a gente costuma dizer no jargão de mercado, síndico profissional, ele não pode entender ou enxergar o condômino como um cliente. Ele tem que entender que a massa condominial, a deliberação assemblear, ela sim vai justificar as ações dele. Exato. Então, se aquele anseio daquele condômino não se concretizou em uma deliberação assemblear, ele não tem peso, né, de deliberação. Então eu não posso me guiar pelaquela vontade daquele condômino. Claro. Eu tenho que até instruí-lo, olha, faça presente o seu anseio em assembleia. Eu posso até botar em edital, mas você vai ter que defender o seu ponto de vista, né, e tem que transformar aquilo em uma deliberação para que eu possa executar, para que aquilo possa emergir dentro da coletividade, da massa condominial como anseio. Eu entendo assim, eu entendo nos conselhos, e aprendi a lidar com conselhos de forma diferente de quando era o meu condomínio, para os condomínios, o meu condomínio onde eu moro, né, onde eu sou condômino, para os condomínios onde eu não sou condômino.
o conselho ele acaba sendo uma pequena amostra daquela coletividade. É um termômetro. É um termômetro, é um termômetro. Mas também são pessoas que têm aquele caráter de pessoas que gostam de se colocar à disposição, são meio que síndicos, no seguinte sentido de puxar responsabilidade para si. Sim. E às vezes esse conselho ele sente o seguinte: poxa, eu estou dedicando do meu tempo, eu tenho que poder mandar um pouquinho, né? Eu tenho que poder botar minha vontade. Ele quer sua autoridade, ele quer ver sua autoridade. A autoridade, exatamente. E é onde o síndico tem que de forma política explicar para o conselho, fazer ele entender que o chefe é a Assembleia, que a chefe é a Assembleia. E que eles também estão subordinados a ela, né? E que o síndico, com a sua responsabilidade, não está ali para acatar decisões de conselho. Mas é claro que uma administração participativa, ela tende a ter uma qualidade melhor do que solitária. Porque é mais fácil tu errar sozinho do que tu errar coletivamente. E principalmente é importante ter esse termômetro para tu identificar quais são os anseios daquele condomínio, quais são os sonhos, né? Eu costumo dizer que sempre quando a pessoa vai morar no empreendimento, principalmente esses novos, que eles são vendidos dentro de uma estratégia comercial, que a construtora vende um sonho para quem vai lá morar ou vai lá trabalhar. É bom tu medir em que ponto está esse anseio, esse viver esse sonho, né, dentro da coletividade lá, através do conselho consultivo, na forma do conselho consultivo. E o síndico estranho, o síndico profissional, ele não tem esse feeling. Ele não tem ele não vivencia isso. Sim. Né? Tanto é que as decisões que são tomadas não interferem na vida dele. Isso tem um peso muito diferente da decisão quando nós somos síndico orgânico. Isso vai pesar. Mas assim, Rogério, até quando eu estou me apresentando como síndico, era muito comum. Hoje eu até não tenho escutado tanto essa pergunta, mas assim, as pessoas perguntavam, mas qual é a diferença do síndico de fora, do síndico profissional para o síndico de dentro do condomínio? O que vai mudar para a gente? Eu tentava explicar da seguinte forma, que o síndico, para mim, no meu conceito, o síndico profissional, ele não está afetado nem pelo coração e nem pelo bolso. Pelo coração, poxa, eu vi o filho daquele cidadão crescer. Não vou multar ele, é meu amigo, tomou uma cerveja comigo, está na minha casa, já me ajudou a trocar o pneu do carro. Votou em mim na Assembleia. Quando eu estava olhando lá e todo mundo levantado o braço, ele levantou e agora eu vou ter que multar ele. Isso vai me doer no peito. Né? Também aquela coisa, não gosto desse cidadão. Esse cara está em cima de mim fazendo barulho. Eu vou usar tudo que eu tenho porque eu sou síndico e vou multar, vou quebrar esse cidadão no meio. Pelo bolso, cara, eu estou quebrado. Eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar condomínio. A isenção que me dá aqui não cobre o rateio. Né? Que ela só cobra as taxas condominiais. O pessoal quer fazer uma pintura, quer botar isso, quer fazer aquilo, eu vou ter que pagar 300, 400 reais de rateio por mês, eu não tenho condições. Eu não vou fazer, eu não vou consertar, eu não vou chamar assembleia, eu não vou... Do outro lado, tenho um excelente salário, dinheiro não é problema para mim, eu quero transformar esse condomínio numa Babilônia, eu quero fazer um jardim suspenso. E o cara gasta tudo que não pode. Então o síndico profissional... Tipo assim, administra às vezes em causa própria. Assim, exatamente. Isso vai me beneficiar. Então é uma explicação meio longa, mas de certa forma, o síndico, o que ele vai fazer? Ele vai captar os anseios daquela comunidade. Aquela comunidade quer transformar o condomínio naquilo que eles querem sim, querem manter só o que tem, é isso que vai acontecer. Claro, mantendo, não vou nem falar em tudo que é legal. Né? Tudo que é correto manter, os impostos a recolher, a VCB, que é ordinário. Seguro. O que a legislação determina que tu tem que fazer, tem que ser feito. Agora, o condomínio quer construir uma quadra de esportes. O condomínio quer remodelar toda a academia. São despesas altas, né? E de difícil aprovação também. Mas é aquela coisa, aquela comunidade quer. Quem é o síndico profissional para dizer que eles não vão ter uma academia nova? São eles que vão decidir. São anseios deles. São anseios deles. Né? Então o síndico tem que acatar aquilo que a Assembleia determina, desde que esteja dentro dos preceitos legais. Então o síndico externo ao condomínio ele não está afetado por essas... Ele não tem essas dores. Né? Ele tem que, de forma mais profissional possível, administrar aquele empreendimento. Então é isso que eu vejo e é isso que eu até falo de forma positiva, que eu acho que é um ponto positivo para o síndico externo.
Mas... Rangel, já estamos há 1 hora aqui falando, eu acredito que a gente conseguiria falar mais 1 hora tranquilamente. Passaria dias e noites. Tranquilamente, foi muito bacana. Quando a gente é apaixonado por aquilo que faz, verdade. a gente... Isso mostra como nós somos apaixonados por aquilo que a gente faz, né, cara? A gente faz com o coração, o quanto a gente está envolvido. É nesse momento que a gente percebe assim, a gente respira condomínio, né, cara? Para complementar um pouquinho até do que eu falei, que o síndico ele não está motivado pelo coração, não está motivado pelo bolso, para aquelas situações que eu falei. Só que a gente, pelo menos eu tenho isso comigo, eu faço e sou síndico de condomínio pelo coração. Eu gosto. Até porque, né, Rogério, tu sabe, não fica rico como síndico. Sim, não fica. Se alguém que vai estar assistindo a gente pensar o seguinte, eu vou ser síndico profissional, eu vou me dedicar à atividade porque eu quero ser rico. Procura outra atividade. Eu falo assim, com todo respeito à atividade de motorista de aplicativo, mas se a pessoa está desempregada e busca uma atividade comercial para ganhar dinheiro, né? Vá trabalhar de motorista de aplicativo. Não vá. A função de síndico ela é uma... é uma atividade que hoje está presente no nosso dia a dia. Sim. Eu tenho certeza que tu não falou desmerecendo a atividade. Tenho certeza. Eu vou reforçar isso, porque eu acho que é o seguinte, na nossa sociedade não existe pessoas mais importantes e menos importantes. Sim. Né? Porque o que seríamos de nós sem os professores? O que seríamos de nós sem os lixeiros, sem os padeiros, sem os leiteiros? Fazer igual o Maguila fazia, né? O Maguila mandava beijo a todo mundo. Mas, então, assim, não desmerecendo, mas realmente ocorreu uma época em que, naquela crise imobiliária, muitos corretores de imóveis passaram a ser síndicos de condomínio, porque estavam tendo dificuldades, mas vários não conseguiram se adaptar à atividade, porque eram excelentes vendedores, mas não estavam conseguindo vender, só que em contrapartida não se deram bem como síndicos. Então, para ser síndico, tu tem que estar apaixonado por isso, tu tem que estar gostando. Eu gosto sempre de falar, cara, que a função de síndico ela é uma atividade de crescimento. A gente tem que buscar um crescimento pessoal e até o próprio desenvolvimento da função. Isso que a gente está fazendo agora, está disponibilizando agora e propiciando, que esses conteúdos através de vídeos e podcasts e tudo mais, essas entrevistas, ela nada mais é do que esse desenvolvimento da função. Sim. Propiciar ao colega dar o seu testemunho, trazer uma evolução, como evoluiu a função dele, para a audiência que nos assiste, né, que perde ou ganha o seu tempo nos assistindo, investe, ou melhor, investe seu tempo, né, possa ter perceber o que é isso daí, o que é evoluir dentro da função de síndico. Amigo, beleza, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e de toda forma já te parabenizando, né, pelos podcasts lá do Cindy Hub, por esse novo módulo que estás implementando também, que é muito bacana, dá voz a nós síndicos, né? A finalidade aqui não é vender empresa, não é que ninguém me eleja síndico, mas a finalidade é difundir, porque se nós ajudarmos a alimentar esse mercado, esse meio, e crescer, fazer com que os síndicos se qualifiquem, a gente vai elevar o nível para todo mundo, melhora para todo mundo, né? E eu lembro que quando eu me decidi assim, a partir de janeiro de 2014 eu vou começar a ser síndico. E eu já vinha buscando eventos, forma de estudar, e só via grandes eventos em São Paulo, Rio de Janeiro, que para mim na época estava de difícil acesso. Hoje em dia, a gente a toda esquina tem um evento, a nossa região aqui está fantástica, e tu és um dos caras que mais milita nessa área, né? E isso quero te parabenizar. Obrigado. Eu aqui, enquanto representante das DESC, representando a nossa presidente, a Cíntia Gaia também, venho dizer que as DESC têm esse interesse também de representar, esse interesse, como é que se diz, sem a preocupação de retorno financeiro, retorno pessoal, mas retorno para a coletividade, né? E mais uma vez te parabenizando pelo... Eu penso sempre assim, cara, se eu tiver... Você lembra daquela minha frase? Tem várias frases, uma delas não existe glamour na função de síndico. Não existe glamour. E eu quero... e uma vez a Paula, que é uma coach, veio palestrar aqui, eu conversei com ela,
E ela falou até na palestra, tu nunca vai ouvir uma criança falar, quando eu crescer eu quero ser Quero ser síndico. síndico. E eu luto para isso, para que quando a pessoa fale para uma pessoa, olha, eu atuo como síndico profissional, ela não torça o nariz, né? Não faça aquela cara feia, pô, cara, tu é louco, tu é maluco, né? Pô, síndico, não teria uma coisa melhor? E olhe como os orientais olham para as instituições, né? Dizer, eu sou professor, cara, tu é professor. Imagina tu chegando no Japão e tu explicando que tu é síndico do teu condomínio. Eles vão olhar, cara, dentro Tu é uma pessoa do importante. local que tu mora, eles escolher você para representar. E tu fala assim, não, e pior que eu fui escolhido, inclusive, em um local que eu não moro. Olha, eu quero trazer esse olhar para a função de síndico. Então é um dos meus esforços. Uma das coisas que a gente até não comentou na nossa conversa e que eu gosto bastante de falar é sobre a importância social do síndico. Né? Essa importância que tem na vida das pessoas, de estar cuidando do imóvel, mas também das famílias, da preocupação, do zelo. Cara, é uma atividade muito importante para a nossa sociedade, que hoje, cada vez mais, está vivendo em condomínios. Sim. Está vivendo agrupado. Verticalização. Verticalização. Mas é isso. Querido, Valeu. Obrigado. Obrigado. Senhores, forte abraço.